Em um mundo dominado por homens, onde a arte era um ofício masculino e as mulheres eram delegadas a ser donas do lar, uma voz surgiu, uma voz feminina. Uma voz que, através de pinceladas com temas chocantes para a época, ela não só reivindicou seu espaço, como também mostrou as dores e a força feminina como ninguém nunca fez antes. Nunca tinha feito. Hoje a gente vai falar da Artemisia, uma pintora barroca que superou seus traumas através da pintura e também se transformou num ícone do feminismo. Ela nasceu em Roma em 1593. É tempo, né? E já tinha um berço artista, porque o pai dela já era pintor, seguidor do Caravaggio. Ah, não gosto disso. Mas você acha engraçadinho, então tudo bem. Foi dentro do ateliê do seu pai que Artemisia deu as primeiras pinceladas. Ela tinha um talento, assim, absurdo. Mas, como eu já falei antes, na época, para uma mulher ser pintora era meio que impossível. Ela não conseguia entrar em nenhuma academia de arte, a ideia de ser uma pintora não ia rolar, mas ela não desistiu. Até porque seu pai acreditava muito nela. Ela começou no chiaroscuro, que é luz e sombra, né? Que tem muita influência do Caravaggio e do pai dela também, daquela época no geral. E o seu pai, percebendo que ela tinha talento, investiu nela. É o que todo pai deveria fazer. O pai dela decidiu contratar o Tassi. Para ser mais específica, Agostino Tassi, que ia ajudar a Artemisia em relação à perspectiva, para ela ir mais pro barroco. Só que o que o pai dela não sabia é que essa decisão ia mudar a vida dela completamente e não pro lado positivo. O Agostino Tassi, que era para ser um professor, acabou violentando Artemisia brutalmente. Mas a provocação da Artemisia contra a sociedade e contra o Tassi estava longe de acabar. Um escândalo estava prestes a explodir em Roma, porque o Tassi não aceitou casar com a Artemisia. Naquela época, quando você tirava a castidade, a santidade de uma mulher, você era obrigado a casar com ela. Mas o Tassi disse não. E o pai da Artemisia, sem saber o que fazer, desesperado, teve que denunciar o crime. Olha aí, mais uma coisa certa a se fazer. O julgamento seguiu em 1612. A Artemisia, que era vítima, foi tratada como ré. Foi submetida a interrogatórios, exames ginecológicos públicos, humilhação, tortura e muito mais coisa durante esse período do julgamento. Uma das torturas era um instrumento que apertava a ponta dos seus dedos para saber se você estava falando a verdade ou não. Enquanto Artemisia só falava a verdade e tentava se livrar desse caso de uma vez, o Tassi comprava testemunhas falsas para tentar não manchar mais a sua reputação de bonitinho. Agora, imagina a força dessa mulher. Ela tinha só 19 anos, ela estava num tribunal absurdamente hostil, com a sua mão machucada por causa dos instrumentos de tortura, a mão que ela usava para trabalhar, mas ela estava lá, continuava falando a verdade e sempre a mesma coisa. Apesar do Tassi ter sido sim preso e condenado, Artemisia não superou o trauma tão fácil. Ela pegou toda a sua dor, toda a humilhação que ela passou, toda a raiva que ela tinha, a angústia, e transformou em arte. Mais tarde ela se mudou para Florença, casou, um casamento arranjado, infelizmente, e, pelo contrário, que muitos pensavam, ela conseguiu entrar em uma escola de artes. Ela foi a primeira mulher a conseguir entrar numa escola de artes, e é em Florença que a carreira artística dela começa a subir. Suas telas são sempre de mulheres protagonistas. Normalmente tem vingança ou alguma coisa violenta. É como se fosse uma resiliência silenciosa contra a opressão masculina. Judite e sua serva decapitando Holofernes e Jael cravando uma estaca no pescoço do soldado inimigo. São dois exemplos de suas obras que eram brutais e deixavam todos os homens de boca aberta quando eles viam. Até porque são obras maravilhosas. Ela pinta de um jeito. Olha. Ela mostrava força feminina em uma época que ninguém falava sobre isso. Ela mostrava figuras bíblicas mitológicas, entre outras histórias que existiam, lendas, folclores, tudo baseado no feminino. E não é o feminino que os homens faziam e que fazem até hoje em dia. Ela construiu uma carreira internacional, algo que ninguém imaginou que ela fosse conseguir, porque novamente ela era uma mulher em uma época onde só os homens mandavam em tudo. Era o trabalho dela que levava comida para casa e pagava as contas, e ela chegou a abrir o próprio ateliê e gerenciar tudo. Ela que fechava os próprios trabalhos também. E no seu autorretrato ela desafiava mais ainda essas convenções. Porque Artemisia não era apenas uma pintora, ela era a pintura. Apesar de todo o seu sucesso naquela época, Artemisia foi esquecida. E pior ainda, algumas de suas obras foram para o seu pai ou para outros homens. No sentido de que diziam que aquelas obras eram de homens e não dela. Aí no século XX, as estudantes feministas acharam Artemisia, estudaram de novo e aí colocaram todas as artes dela como dela, e aí ela voltou a ter o destaque que ela merecia.
Hoje a Artemisia é considerada uma das maiores pintoras do Barroco, e a história dela mostra pra gente que a arte pode ser sim uma arma. E você já conhecia a Artemisia? Esse foi mais um Pinceladas da História, e se você gostou, curte, comenta e compartilha. Me segue nas outras redes sociais, e é isso, até a próxima! Nossa, meu popô tá formigando muito. Oi, meu popôzão! Caraca!